Meus irmãos, que a paz e a luz do divino Messias Jesus esteja presente em nossos corações, hoje, agora e para todo sempre. Mais uma vez aqui, reunidos em nome de Jesus, uma vez na semana, estamos aqui juntos para lermos o Evangelho, discutirmos, analisarmos, refletirmos sobre os ensinamentos do Cristo e utilizarmos isso no nosso cotidiano, para lutarmos contra as nossas más tendências, aumentarmos a nossa vigilância no pensamento, e assim podermos vibrar mais alto, vibrarmos numa sintonia mais elevada e podermos estar em sintonia com os nossos irmãos espirituais, em sintonia com a verdade, com o amor, com a caridade, é isso? É isso que deve nos nortear, nos caminhos que devemos seguir, nos caminhos da vida, lutando contra as más tendências e seguindo no caminho do amor. É para isso que vivemos nessa terra. Enfrentarmos as dificuldades, os problemas, com cabeça erguida. Claro que uma vez ou outra vamos cair, vamos se entristecer, vamos nos achar ainda pequenos ou incapazes, mas a fortaleza do Mestre Jesus deve estar em nosso coração para reagirmos a tudo isso. Quando Jesus disse, não vos deixarei sós, rogarei ao Pai que vos envie um Consolador. E o Consolador são todos os seus ensinamentos trazidos através do Evangelho. Quando lemos o Evangelho, quando refletimos sobre todos os ensinamentos do Cristo e procuramos colocar isso em prática no nosso cotidiano, nós nos sentimos mais fortes. As pedras, os espinhos no nosso caminho, eles vão sendo retirados com a nossa força, a nossa energia, impulsionada pelo Evangelho do Cristo. Então é importante a gente refletir sobre isso. Vamos fazer a leitura do Evangelho, sortear uma página, para que a gente possa falar um pouco, explanar um pouco sobre o tema que será lido. Vou sortear uma página aqui. Olha lá, caiu o capítulo 11, amar seu próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Ora, a gente sabe quais são os 10 mandamentos trazidos através de Moisés. Mas quando a gente analisa e vê que amar ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, resume todos os outros mandamentos. Como ele diz aqui. Se a gente ama a Deus e ama ao próximo, a gente não comete nenhum dos outros erros que são narrados, que são ditos ali na tábua de mandamentos, dos 10 mandamentos. Não vou roubar, não vou matar, não vou desejar a mulher do próximo, nem as coisas do meu irmão, do próximo. Eu vou seguir os ensinamentos trazidos através das leis de Moisés e complementados através do amor, com amor, pelo Mestre Jesus, que o próprio Jesus disse, não vim derrogar as leis de Moisés, mas complementá-las com amor. Vamos ver, vamos dar continuidade aqui, o que ele diz. Fazei aos homens tudo o que quereis, o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quererias que eles vos tratassem. Ora, se eu gosto de ser bem tratado, se eu gosto de receber carinho, atenção, amor, eu também vou querer tratar, ou melhor, eu vou precisar tratar o outro dessa mesma forma. Eu vou ter que tratar o outro dessa forma. Se eu quero ser tratado desse jeito, eu tenho que entender que o outro também vai gostar de ser tratado dessa forma. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, me coloco no lugar do próximo,
né, é mais fácil eu compreender, é mais fácil eu ter esse sentimento, né? Eu imagino a situação em que eu estou sendo humilhado, né? Quando o outro está sendo humilhado e eu me coloco no lugar dele, imagine se fosse comigo, eu estivesse sendo humilhado, né? O quão triste não seria. Então aí eu já começo a imaginar, é um exercício, eu começo a imaginar o quanto o outro está sofrendo em relação a essa humilhação, né? O quanto o outro está sofrendo, se ele foi roubado, se ele foi agredido, né? Então são questões em que fazem refletir. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente sente, a gente percebe melhor e consegue compreender, né, o que acontece à nossa volta. Mas continuando, ele diz o seguinte: o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a o fazer, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendesse a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, para satisfazer a essa dívida. O servidor, lançando-se aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de piedade e paciência, eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, estando tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu sua dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrado um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o tomou pela garganta, quase o sufocando, e lhe disse: Restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, suplicando-lhe, dizendo: Tende um pouco de paciência. Tende um pouco de paciência, eu vos restituirei o total. Mas ele não o quis escutar, e se indo, o fez colocar na prisão para nela o ter até que ele restituísse o que ele devia. Ora, se eu tenho uma dívida e aquela pessoa a quem eu devo me perdoa daquele débito, né, sou perdoado daquele débito, né, seja ele qual for, eu tenho que estar grato, né? Muito grato, porque fui perdoado de um débito e que é normal alguém vir me cobrar, mas eu tenho que ser eternamente grato porque fui perdoado daquela dívida. Mas aí eu tenho que tomar isso como exemplo e fazer o mesmo, né, com aquele que me deve. E não foi isso que aconteceu, né? Ele foi perdoado da sua dívida e logo que ele encontrou alguém que ele devia, ele o tomou pelo pescoço, né? O pressionou e o ameaçou, dizendo que queria, porque queria que ele quitasse o seu débito, a sua dívida, né? E aqueles que estavam à volta, vendo aquela situação, foram contar, né, ao senhor que tinha acabado de perdoar a sua dívida. E ele mandou trazê-lo à sua presença e disse que estava revogando aquela situação em que ele tinha perdoado. E mandou que ele fosse preso, né, para que ele pudesse aprender e até que ele tivesse condições de pagar, ele estaria ali preso, né? Isso, na verdade, essa história é uma analogia que se faz. Esse Senhor, no caso, seria nosso Deus, né? E nós seríamos os devedores, né? Estaríamos devendo a Deus, através das nossas boas ações, quitarmos esses débitos, né? Esses erros cometidos no passado, nessa ou em outra existência, são as dívidas que temos para com o nosso Pai maior. Então, a partir do momento que a gente começa a quitar e ele vai nos perdoando nossos erros, nas nossas falhas e dívidas e débitos, ele quer que para que a gente seja perdoado, a gente faça o mesmo com o nosso irmão, né? Com aquele ao qual cometemos algum erro ou que ele cometeu algum erro conosco, que a gente possa perdoar de coração, né? Então, se algum irmão, algum próximo a ti te fez algum mal, né, ele orienta que você o perdoe para que o Deus, nosso Deus, nos perdoe, né? Essa é a analogia da história. Se eu vou pedir perdão a Deus dos meus erros, ele quer que a gente perdoe primeiro aquele que foram nossos algozes, aqueles que nos trataram mal, que nos humilharam, que fizeram todo tipo de atrocidade conosco no passado, né? E que vem através de várias encarnações, né, trabalhando para que esse mal seja depurado, né, para que esses erros sejam dizimados, né,
isso através da nossa própria elevação de consciência, onde a gente vai através de encarnação a encarnação se melhorando gradativamente, perdoando cada vez mais para que o nosso Pai maior nos perdoe. É assim que as coisas acontecem. É por isso que estamos encarnados na Terra. Porque enquanto tivermos um pequeno fragmento de erro, ou um pequeno fragmento de mancha ainda no nosso coração, de ódio, de rancor, de raiva, né, de ações ainda impensadas, nós ainda retornaremos, precisaremos retornar ainda à experiência na carne, na matéria, né, no estado físico aqui, para que a gente possa ir resolvendo essas pendências, né? Em várias encarnações, em várias roupagens, né? de corpos físicos, reencarnando para que a gente possa ir vivendo as experiências como pai, como filho, como irmão, né? Como mãe, né? Como parentes próximos, enfim, aquele grupo vai sempre reencarnando para ir saldando esses débitos, né? E aí não é obrigado que todos saldem esse débito ao mesmo tempo. Uns vão evoluir mais, outros menos, aí alguns voltam, retornam como missão. Aqueles que não necessitam mais reencarnar, que estão no plano espiritual, mas vendo aquelas pessoas que amam aqui reencarnadas, aí eles pedem, né, para vir reencarnar como missão, para ajudar, né? Isso está na literatura espírita, né, que é bastante vasta, né? Nós temos uma literatura gigante aí, só o próprio Chico psicografou mais de 400 livros, né? Temos diversos livros aí de André Luiz, né? De Emmanuel. Então, temos diversos exemplos aí na literatura que nos relatam sobre isso, né? As nossas vivências. Aí não teria razão de ser realmente se tivéssemos apenas uma encarnação, né? Qual seria a justiça de Deus se nascêssemos apenas uma vez? Eu cometi um erro, né, prejudiquei, matei, roubei, fiz algo de errado, de muito triste para com o próximo, para com aqueles que estão à minha volta, e eu desencarno e eu não tenho mais a chance, né, de buscar o perdão, de buscar corrigir esses erros, né? Então não tem, é um contrassenso pensar dessa forma. Onde é que está a justiça de Deus? Né? Onde está a misericórdia divina? Então é importante a gente refletir sobre isso, a gente pensar e vigiar os pensamentos, né? A gente entender que somos instrumentos de ajuda. E quanto mais clara eu tenho isso, quanto mais claro eu tenho isso no meu pensamento, quanto mais eu tenho uma devoção de fazer o que é certo, de ajudar o próximo, de me melhorar, de não julgar o outro, me colocar no lugar do outro, né? Aí vai se resumindo os 10 mandamentos, as leis de Deus, se resumindo, amar a Deus sobre todas as coisas, porque aí eu perdoo para ser perdoado de coração. Amar ao próximo como a si mesmo, porque eu me dedico a amar o próximo, claro, com as suas devidas limitações, mas isso gradativamente a gente vai aumentando, né, esse poder de amar, né? Para vocês terem ideia, quando a gente não odeia o outro, já é uma forma de amar. Quando eu perdoo o outro, já é uma forma de amar, né? Quando eu não desejo o mal ao outro, já é uma forma de amar. Cada forma de amar tem os seus estágios, né? E assim a gente vai galgando, né? Um patamar mais elevado, um estágio mais elevado, até chegar um dia no patamar do nosso Mestre Jesus, né? Porque assim ele mesmo disse: Vós sois deuses, né? Tudo que faço também o podeis fazer e ainda mais, né? Então até o próprio Jesus ele está galgando patamares mais elevados, né? Porque você tem Jesus, que é o governador do nosso planeta, e de mais 4 planetas, né? Ele é o responsável por mais 4 planetas que estão em processos evolutivos, né? E existe o governador do sistema solar, existe o governador da galáxia, né? E por aí vai, patamares diversos, né? De espíritos iluminadíssimos, que não tem espaço para rancor, para ódio, para vaidade, nada disso, nada dessas mazelas que o ser humano ainda tem, não cabe mais num coração, né, gigante de amor, que é o coração do nosso Mestre Jesus, que está sempre nos acolhendo, sempre nos ajudando, nos intuindo bons pensamentos. É assim que devemos proceder, né? Sintonia com o alto, para que a gente possa vencer todas as dificuldades que encontramos aqui na Terra, sejam elas físicas, de ordem física, material,
ou de ordem moral e espiritual, né? Ou ambas, né? Então, que possamos refletir sobre tudo isso, que possamos nos esforçar por colocar em prática, né? Para que a gente possa ir vencendo etapas e aí quando a gente retornar ao plano maior, ao plano espiritual, a certeza, né? Do dever cumprido, da missão cumprida. É isso, meus irmãos. Que possamos refletir, que possamos nos esforçar, orar, vigiar pensamentos. Tá bom? Muita paz e muita luz.